Olá, bem-vindas e bem-vindos à Essência de Mulher. Meu nome é Margarita Garcia, eu sou missionária aqui no país de Portugal. Hoje temos mais uma história, sim, a mulher adúltera. E vamos a dar leitura no livro de João, capítulo 8, versículo 1 até o 7. E diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós esteja sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Se alguém pode falar sobre o amor, é Jesus. Por quê? Porque ele mesmo foi o exemplo quando ele esteve aqui na terra. Ele foi o exemplo de amor e de perdão. E nesta história não é diferente. Mostra sempre seu amor para as pessoas. Jesus tem um amor especial por todos nós. Mas o que quero dizer é que ele não ama o pecado que nós fazemos. E vamos assim poder compreender a esta história. Jesus entra no templo e, estando no templo, estão ali os fariseus, os escribas. Quem eram estes? Eram os mestres da lei. Eram mestres que se dedicavam para que as pessoas fizeram correta a lei, que fizeram bem as leis. E então, eles trouxeram uma mulher apanhada no mesmo ato de adultério. E ele põe a mulher diante de Jesus para acusar-lhe, para condenar-lhe. Mas eles também tinham em seu coração tentar a Jesus, sim? Ter alguma maneira de acusar a Jesus, faltando a lei. Mas Jesus sempre com sua sabedoria, sim, ele ouve a estes homens que estão a acusar a mulher. A mulher está diante dele e Jesus está a ouvir as acusações. Por quê? Porque antigamente na lei, as mulheres ou homens que encontrassem em adultério tinham que ser apedrejados. E eles queriam fazer isto com esta mulher, apedrejá-la por causa do adultério. Mas Jesus estava a ouvir-lhes. Depois, Jesus inclina-se na terra e começa a escrever com o dedo. E eles insistiam: Jesus, o que vamos fazer com esta mulher? Sim? E então Jesus, a estar a ouvir que eles insistiam, ele ergue-se e quando ergue-se, olha para eles. Endireita-se e diz: se alguém de vocês, se algum esteja sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E depois volta a inclinar-se e continua a escrever na terra. Está um silêncio, a mulher está diante dele e a Bíblia diz que em um, sim, foram embora. Ninguém podia atirar a primeira pedra. Jesus
endireita-se e diz: alguém te acusou? E ela diz: não, ninguém. Nem eu te acuso, nem eu te condeno. Não te condeno, por isso agora podes ir embora em paz, mas não peques mais. Ninguém dos que estavam ali conseguiram, sim, tirar alguma pedra contra ela. Por quê? Porque todos nós temos pecado. Alguns pecados podem ser maiores que outros, mas todos são pecados. O que Jesus está a ensinar-nos é isto. Todos somos pecadores. Mulheres, homens, quem seja, todos somos pecadores. Ninguém pode condenar a ninguém, porque todos levamos carregando algum tipo de pecado. As pessoas podem pensar: eu não peco, eu não mato a ninguém, eu não estou a adulterar, eu não estou a fornicar, eu não estou a roubar. Mas há muitos pecados que não são só isto. Pode ser a mentira, a blasfêmia, os palavrões, pode ser roubar, pode ser mentir, pode ser o que seja. A dar um falso testemunha, um mexeriqueiro, qualquer coisa. Não tem que ser pecados para nós pensar grandes, não. Mas todos são pecados diante de Deus. Alguns pecados têm consequências menores, mas outros têm consequências maiores. Mas todo pecado nos condena. E Jesus, olhando esta situação, ele com sua sabedoria diz: se algum está sem pecado, atire a primeira pedra contra ela. Eles mesmos tiveram que ir embora. Por quê? Porque conheciam sua condição. E nós temos que perceber e entender nossa condição. Nossa condição é ser pecadores. Todos os dias falhamos. Falhamos já seja com nosso pensamento, com nossa boca, com nossos atos. E não temos direito de condenar a ninguém. E muitas vezes queremos ficar como juízes. Como, eu te condeno, eu condeno a esta pessoa, condeno a esta mulher. Não tem que ser assim, porque todos temos pecados diante de Deus. E Ele tem escrito todos os nossos pecados. E um dia, quando nós estemos diante dele, Ele vai mostrar tudo o que nós fizemos, mal e bem. Sim? E então, esta situação é o que Ele estava a mostrar, ensinar com esta história. Sim? Deus ama a mulher e Ele mostra esse amor especial para a mulher. O que Deus rejeita e não quer é o pecado que nós fazemos. O pecado desta mulher, Ele rejeitava. Ele não quer o pecado em nós. Mas podemos pensar, mas somos todos pecadores, ou seja, estando nesta carne, todos pecamos. E é verdade. Todos pecamos estando neste corpo. Mas a diferença é humilhar-nos diante de Deus, arrepender-nos de nossos pecados. Isso é que agrada a Deus, que todos os dias ajoelhemos-nos e pedamos a Deus perdão. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa meus pecados. Todos os dias temos que pedir perdão, sim? E assim, esta mulher, estando diante dele, ele dá esse perdão. Não condena a mulher, mas dá uma instrução. Não peques mais. Não voltes a fazer isso. Deus sempre nos dá oportunidades. E Deus, nós sabemos, por exemplo, nós, se amanhã acordaremos, se estaremos vivos ou não. Por isso é que todos os dias temos que arrepender-nos de nossos pecados. Ele ama-nos muito e Ele nos ajuda quando nós precisamos, que pensamos, não consigo parar, estou com este vício, com este pecado que não consigo parar. Mas se pedimos a Deus ajuda, Ele ajuda-nos a conseguir parar. Sim? Só Ele pode mudar nossa história, pode mudar nossa vida.
Ele pode mudar nossos atos maus, nossos vícios. Só Ele pode mudar esta situação. Sim. Ele nos dá oportunidades novas, porque Ele ama-nos, mas não ama nosso pecado. E aqui temos esta situação. Só Deus pode fazer estas coisas que podemos pensar, como pode ser isto? Como Deus pode perdoar esta mulher que estava adulterando? É Deus. Ele perdoa a quem Ele quer. Ele tem esse amor tão grande para cada um de nós. E nenhuma mulher podemos condenar a nenhuma mulher, porque todos somos pecadores. Só Deus tem este fato, Ele pode, tem esse direito de poder condenar, mas Ele não condenou a mulher. Ele dá novas oportunidades e Ele quer dar-nos uma nova oportunidade a ti e a mim. Sim, que a partir de aqui não os julguemos. Se não olhemos para nossos próprios atos, nossos próprios pensamentos, nossos próprios pecados e pidamos perdão a Deus e pidamos ajuda para nos mudar. Isso é o correto que temos que fazer, o que agrada a Deus e tentar não voltar. Não voltemos ao mesmo pecado. Que sejamos diferentes, só Ele pode ajudar-nos. Jesus, Ele sempre faz esta referência. Se não peques mais. Não pequemos mais. Precisamos a Deus em nossa vida. Um dia, diz a palavra de Deus, que morrendo, podemos ir já seja ao céu ou ao inferno. Mas é a decisão nossa. Se nós queremos ir ao céu, temos que fazer o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não é complicada. A palavra de Deus é uma lei para a bênção. É uma lei para ajudar-nos a viver mais felizes. Isso é o que Deus quer. O pecado traz solidão. O pecado traz culpa. O pecado traz tristeza. O pecado traz trevas. E quando nós vivimos à luz da palavra de Deus, tudo torna-se diferente. Nos dá luz, nos dá uma guia, nos dá esperança, traz paz no coração. Isso é o que fazemos quando nos arrependemos de nossos pecados, quando nós pedimos a Deus perdão por nossos pecados dia a dia. Ele muda nossa vida, nossa história e traz luz e traz paz, esperança para nós. Se tu estás a viver alguma situação de pecado ou de que as pessoas estão a condenar-te, eu quero fazer uma oração para que Deus ajude. Deus seja quem guie a tua vida, te ajude. E pedir perdão, porque muitas vezes nós, conscientemente ou inconscientemente, temos condenado alguma pessoa, com nossas palavras, com nossos pensamentos, pensando que as pessoas são piores que nós. Mas nós temos que pensar e parar um pouco para pensar. Eu também tenho pecado e preciso o perdão de Deus, assim como essa pessoa precisa o perdão de Deus, eu mesmo preciso o perdão de Deus. Sim? Senhor Jesus, estou diante de Ti, Senhor, louvando o Teu nome, Pai. Agradecendo, Senhor, pela palavra Tua. Esta palavra, Senhor, que ensina a nossa vida. Que ensina-nos, Senhor, a viver uma vida reta, uma vida correta, uma vida, Senhor, agradável diante de Ti. Hoje, Senhor, me apresento diante de Ti e se estas mulheres que estão a ouvir a palavra Tua, eu peço-te, Senhor, que Tu perdoes seus pecados. Perdoa nossos pecados, Senhor. Tudo o que temos falhado, Senhor. Muitas vezes com o pensamento, com os desejos do coração, com nossos mesmos atos.
Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes temos julgado. Nos adiantamos em julgar, Senhor, e não pensamos e não paramos em pensar, eu também tenho erros, eu também tenho pecados. Peço perdão, Senhor, por todas as mulheres, Senhor, por todas nós, Senhor, que temos falhado. Peço-te em nome de Jesus Cristo, que nos ajudes, ajuda a mulher a mudar estas mulheres, ajuda as mulheres que estão em um vício de pecado, em um pecado que não podem parar. Peço-te em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia delas, Senhor. Ajuda-lhes, Senhor. Tu podes mudar a história delas. Tu podes, Senhor, fazer as coisas novas cada dia. E em nome de Jesus Cristo, eu peço-te uma bênção especial para cada uma delas, Senhor. Traz o perdão, traz a paz, traz, Senhor, ajuda-lhes, Senhor, em seu coração a arrepender-se. Em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia e ajuda-nos, Senhor, a apresentar-nos dia a dia, Senhor, agradáveis diante de Ti, Senhor. Que tenhamos esse amor para com os outros, como Tu tiveste amor para esta mulher. Que nós mesmos mostremos essa compaixão uns pelas outras, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, peço-te, Senhor, tua ajuda em tudo isto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu desejo é que Deus vos abençoe. Um abraço muito, muito apertadinho para todas vocês. Também desejo-lhes um bom ano, muito abençoado, com muita saúde, paz, amor, e que continue a palavra de Deus guiando suas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.